Bem-vindo ao canal do Medcast. Aqui você aprende de forma clara, leve e objetiva. Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like porque aqui tem vídeo toda semana. E bora pra cima! Então, bora lá. O tema de hoje é anemias. Adorada e temida anemia, né? Bem comum aí na prática clínica e cheia de características que a gente vai discutir alguma delas aqui hoje, como, no mesmo jeito de sempre, o basicão para a gente responder questão. Fechou? Pessoal, anemia, temos que falar do amado hemograma, né? Teste aí, exame que a gente pede, né, na maioria das vezes, e aí tem que dominar, não tem como. Anemia é olhar ali a série vermelha, às vezes tem que olhar as outras séries também, mas tem que ver, gente, tem que dominar todos aqueles numerozinhos, aquele joguinho de letras ali, e que a gente vai discutir agora rapidão. Bora lá, o que vai vir pra gente? Hemácia, hemoglobina, hematócrito, e aqui começa a brincadeira. Tem que saber, pessoal, VCM, o que significa? Volume corpuscular médio, é o tamanho dela, né? Tamanho, ela vai ser pequenininha, ela vai ser normal ou ela vai ser grandona? Pessoal, anotem aí. Quando a gente está de frente para uma questão de anemia, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é ler toda a questão e depois você vem resolvendo ela, né? Aonde que você vai destacar? Vai circular lá. Vai ser o VCM. Começa por ele, tá? Começa por ele, na minha opinião, é o que eu faço, né? Eu estou aqui para compartilhar como que eu peguei, né, esse raciocínio clínico de questão. E a primeira coisa que eu faço, VCM, para quê? Para eu identificar se eu estou na coluna das microcíticas, né? Ou se eu estou na macrocítica. E aí, ou na normocítica também, né? Mas a gente consegue ter um norte melhor depois que a gente pega o VCM, tá bom? HCM, não menos importante, né? Vai falar pra gente se ela é hipocrômica, normocrômica ou até hipercrômica, né? Faltou aqui. RDW, muito importante, tá? Depois a gente vê o VCM dar aquela destacada, corre atrás do RDW e corre atrás do reticulocitos também. O que significa RDW? Gente, significa anisocitose. Viviane, o que é anisocitose? É diferença de tamanho, tá? Quer dizer que eu tenho uma hemácia desse tamanho, eu tenho outra hemácia maior, então é diferença de tamanho. Ele aumentado quer dizer que eu tenho várias morfologias, tá bom? Quer dizer que eu tenho uma microcítica, uma normocítica, que está muito diferente os tamanhos dessas hemácias, combinado? Reticulocitos, quem são essas pessoas? Quem são essas células? São as hemácias jovens. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que eu tenho hemácias que não eram para elas estar ainda ali na corrente sanguínea, só que é como se fosse um grito de socorro, né? O nosso corpo está precisando de ferro, está precisando de hemácia, está precisando ali de oxigênio, né? Não está chegando, não tá indo legal. Então, o reticulocito é um grito de socorro ali que a nossa medula, né, manda para a corrente sanguínea. Importante. Se eu tenho reticulócitos aumentados, eu tenho anemia, primeiramente, estamos na aula de anemia, né? A minha hemoglobina vai vir baixa, né? Menor que 12. Tenho anemia. E tenho reticulócitos aumentados, isso mostra para mim que a minha medula está ok. Ela está bem. Eu não tenho problema na fábrica. E mostra para mim também que não me falta suprimento, tá bom? Quer dizer que eu tenho ferro, quer dizer que eu tenho vitamina B12, tá bom? Quer dizer que eu tenho vitamina B9, né? O folato, ok? Porque às vezes a nossa medula tá beleza, mas não, a nossa fábrica tá show de bola, tá funcionante. Só que às vezes eu não tenho o material. E aí eu não vou ter hemácia rodando aí, eu não tenho reticulócitos, as minhas hemácias vão cair lá embaixo. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá todo mundo aí comigo? Deixa eu ver. Vão reagindo, doutora Carla, doutor Wellington, doutora Maria, doutora Mônica. Ó, gente, tem gente nova por aqui hoje, hein? Fechou, bora lá. Vamos lá, doutora Jéssica também? Então é isso, pessoal. Primeira coisa, peguei uma questão de anemia, VCM, para a gente ver se é micro
Na maioria das questões é micro ou é macro, tá? Pode vir a normo também, mas na maioria vai ser assim. Os outros dois que são muito importantes, RDW, para ver se tem diferença de tamanho, e os reticulócitos, para ver se a fábrica está bem e para ver se eu tenho material para fazer hemácia. Combinado? Bora. Microcíticas. Fui lá no VCM e vi, ela é pequenininha, Vivi, tá? Menor do número de referência, né? Menor que 70, se eu não estiver enganado. Principal, pessoal, que vai vir na sua prova, principal, ferropriva, tá bom? Ah, mas por que eu tô com pouco ferro? Ou é algo alimentar, tá? Ou é algo de absorção também, tá bom? Pode ser absorção ou com sangramento crônico, tá bom? Ah, mas ele teve um trauma, ele sangrou muito, tá? Ah, ele pode ter uma anemia por causa desse sangramento? Sim, ele pode, mas não dá tempo de mudar o tamanho da célula, tá bom? O sangramento tem que ser crônico, combinado? A doença crônica, ela faz anemia, né, anemia em nós também, porém, ela pode vir microcítica, mas clássico de questão, ela vir normo, tá? Mas coloquei aqui também porque ela pode aparecer micro também. E talassemia. Essas aqui vão ser as 3 que vão acender a luzinha lá pra gente quando a gente estiver diante de uma questão que o VCM é baixo, beleza? Principal, ferropriva, combinado? E maior prevalência também, por isso que cai mais em prova. As normocíticas, tamanho normal. Principal, gente, doença crônica, tá? Doenças inflamatórias crônicas, doenças ali que a gente vai falar de cada uma delas, tá? As importantes eu trouxe, tá bom? As hemolíticas, doença renal, por quê? Aonde que era que a gente produzia eritropoetina? Lá no rim. Então, se o meu rim não funciona mais, a eritropoetina desce, né? Então, o rim também tem culpa aí nesse cartório, beleza? E se meu rim... assim, gente, o problema aqui, nesse caso, não é na fábrica, tá? O problema aqui, nesse caso, não é no material, tá bom? O problema é na questão ali de falar para a medula produzir, que seria a eritropoetina, né? Que é o hormônio que faz isso. Produzida lá pelo rim, ok? Quem lembra disso? Aulas de fisiologia aí, vamos ver. Eritropoetina... Todo mundo está comigo? Não, né? Está, doutora Diola, doutora Gisele, né? Que deu aula disso para a gente. Vamos lá, pessoal. O Arley Paulo levantou a mão. Vou abrir o chat, Arley, para você falar. Tá aberto. Então tá. E a anemia hemolítica? Não sei se ele queria falar. Não, né? Vou fechar. Beleza. Então vamos lá. A anemia hemolítica, gente, nós vamos conversar sobre elas também, tá? Eu trouxe aqui. Na hemolítica, o problema não está na fábrica. A fábrica, ela funciona, tá? Às vezes, ela não funciona direitinho, né? E essa hemácia fica feia. Por isso que acontece a hemólise, tá bom? Então, guardem aí. Quando é normocítica, a principal que vai aparecer para vocês é doença crônica, beleza? Microcítica a gente já conversou, normocítica. Bora para as macros, gente. Principal, megaloblástica. Gente, por que eu falo principal? É porque é o que o INEP cobra, beleza? Eu trouxe as outras também para a gente conversar, mas o que cai é esses aqui que eu estou destacando, tá? Esses aqui tem que saber. Então, megaloblástica, ela vai estar grandona, VCM grande, macrocíticas, combinado? Aqui quem que vai aparecer aqui? Deficiência de vitamina B12, de vitamina 9, tá bom? B9, desculpa. Anemia aplásica. O que é aplásica? É quando a minha médula não produz mais nada, tá bom? Ela pode vir como macrocítica também. Aplásica, já marca aí, também pode ter a ver com o parvovírus, né? B19, lá das nossas exantemáticas, né? É uma complicação do parvovírus em alguns pacientes. E a médula não produz mais nada, tá bom? E também no hipotiroidismo. A gente pode ter também elas grandonas, tá? Lembra que o hipotiroidismo, o meu metabolismo tá todo parado, né? Ele fica mais devagar. E também não é diferente lá com a nossa medula óssea, tá? Ela fica mais paradona e se for causar uma anemia, pode ser que venha macrocítica. Combinado?
Bora lá. Lembra que eu falei? Primeira coisa, ver o VCM para a gente se identificar onde que nós estamos. Segunda coisa, vou ver se essa medula está funcionando. Vou ver se essa medula, a fábrica tá boa e vou ver se eu tenho material. Quem me fala isso? Eu reticulócito, tá bom? E aí a gente vai dividir anemia hiperproliferativas, ou seja, eu consigo proliferar, eu consigo fazer hemácias, ou hipoproliferativa. Eu não consigo fazer hemácia. É um problema na fábrica ou de material. E aí a gente já começa a ter aquele start. Bom, se eu estou diante de uma anemia ferropriva, provavelmente eu estou de frente a uma anemia hipoproliferativa. Porque eu não tenho ferro, ferro me falta. E eu preciso de ferro para fazer hemoglobina, tá bom? Para fazer a nossa hemácia, combinado? Então, vamos lá. Aí que ficou errado. A medula é capaz de produzir, ó, importante. Ela é hiperproliferativa. A minha medula tá ok, já conversei isso com vocês. Anemias hemolíticas, porque assim, ela tá produzindo. Às vezes ela produz errado? Produz, mas ela é funcionante, tá bom? E sangramentos agudos. Lembra que eu falei? Eu posso ter anemia diante de um trauma? Vou lá, faço um hemograma lá no trauma, o paciente sangrou horrores. Sim, eu posso ter uma anemia, mas ela não vai vir microcítica, tá? E a minha medula tá funcionando, eu tenho material, eu tenho tudo. Então, eu vou lançar um monte de reticulócitos lá para a corrente sanguínea, combinado? Aí, agora aqui, ó, a hipoproliferativa, ó, a medula já é incapaz, ela tem algum probleminha ali na medula que ela não tá conseguindo, ou ela não tá sendo estimulada, ou ela não tem material, tá bom? E aí eu trouxe aqui os exemplos pra gente também. Vamos conversar daqui a pouquinho sobre eles, fechou? Gente, ó, dei só uma introdução, tá tudo certo até agora. Acredito que todos vocês já tenham pego assim, mas é que a gente não consegue falar de cada uma sem dar uma repaginada aqui, fechou? Tem gente nova aqui hoje? Acho que sim, né? A doutora Júlia já tá aqui, a doutora Carla já é daqui também. Se é que tiver, já dá as boas-vindas, dá um tchauzinho aí. Doutora Emily, você é das antigas, nem vem. Doutora Bianca também, doutora Maria Rui, acho que é a primeira vez, doutor Igor também. Bora lá, gente. Então, aqui é assim, para quem é novo, a gente dá só uma repaginada, uma leve conversada do que é importante para fazer questão e depois vai para as questões debater, fechou? Então, bora, adiante. Gente, principal, o que mais cai porque é mais prevalente, né? Então, vamos lá. Como é que vai vir para nós? A gente vai estar diante da questão, vamos achar o VCM e ele vai estar menor do que o valor de referência, tá bom? Vai ser uma anemia microcítica. E hipocrômica, quer dizer que eu tenho pouca hemoglobina. Ai, por que eu tenho pouca hemoglobina? Gente, porque eu preciso de ferro para fazer hemoglobina. Se eu não tenho ferro, não vai estar pouco cromadinha ali, não vai estar muito pintada, tá bom? O que causa a anemia ferropriva? Que nem eu já conversei com vocês. Baixa ingesta, sangramento crônico ou má absorção. Por exemplo, pode vir um paciente com doença celíaca com anemia, né? Porque o ferro, aqui, ó, tá aqui, ó, ele é absorvido no duodeno, tá vendo? E na parte superior do jejum, uma pessoa com doença celíaca tá com problema ali no duodeno, né? Então, às vezes, pode vir uma anemia juntinho ali, beleza? Outra coisa importante, gente, anota aí. Ferropriva, o RDW vai estar aumentado. O que era o RDW? Anisocitose, diferença de tamanho entre as células. Eu vou ter célula pequena, eu vou ter célula grande, vou ter célula... Vai estar aumentado, gente, beleza? E outra coisa importante para a gente se situar aonde a gente está, reticulócitos diminuídos. Por quê, gente? Porque falta material. A minha fábrica tá boa? Até agora sim, tá tudo ok, aparentemente sim. Mas eu não tenho ferro, eu não consigo fazer. Eu tenho que ter a fábrica boa e tenho que ter o material, beleza? Tratamento eu trouxe também, não, acho que não cobrou ainda no Revalida, mas é interessante a gente saber que lá no SUS, o que a gente tem é o ferro, né, o sulfato ferroso, né? E o que a gente precisa de tratar é o ferro elementar, tá bom? A gente precisa de 100 a 200 microgramas de ferro elementar. E aí, o que tem lá no SUS é o sulfato ferroso. E no sulfato ferroso, 300 gramas tem só 60 de ferro elementar, tá bom? Então, pode ser que venha aí alguma questão, tá? Trouxe aqui para vocês passarem o olho e saber que é diferente, tá? Sulfato ferroso de ferro elementar.
Ó, 5 microgramas de sulfato ferroso é igual a 1 apenas de ferro elementar, que é o que a gente precisa para tratar. Ok? Trouxe aqui, bem, meio chatinho esse daqui, a cinética do ferro, porém já veio na discursiva. Ai, meu Deus, eu tenho que decorar as patologias de tudo, a fisiopatologia. Gente, era uma questão, valia 10 pontos. Se eu não me engano, isso aqui ou valia 2 pontos ou valia 1 ponto. Não precisa se estressar tanto, não, tá bom? Tem coisa que não tem gente para saber tudo, beleza? Eu tento ficar mais tranquilo quanto a isso, né? Ali, dá o diagnóstico da anemia, a gente tem que saber, tratar, a gente tem que saber, o exame que a gente tem que pedir, a gente tem que saber, as alterações de exame, mas saber quem diminui primeiro, depois ali, a gente estuda aqui, eu trouxe para vocês para a gente debater, porque já caiu, né? Mas não pira, tá? Não pira, vamos tranquilo, beleza? Gente, o que vai diminuir na anemia ferropriva? A ferritina é a primeira que baixa, tá bom? E também que vai diminuir é a saturação de transferrina. Pensa, o que é uma coisa saturada? Eu estou saturada. Eu tô cheia, eu não aguento mais aquilo, entendeu? Nossa, eu já tô por aqui, entendeu? Então, gente, ela tá cheia de ferro? Ela não tá cheia de ferro, ela tá baixo, vai vir baixo, tá bom? E o ferro também vai estar baixo, ok? E o que vai vir alto? É o que o nosso organismo está desesperado ali para pegar ferro. Então, o que ele faz? Ele aumenta esse TBIC aqui, tá bom? Que é a capacidade total de fixação de ferro, que é como se fosse ali os receptores, né? Ele aumenta bastante, porque o ferrinho que passar aqui eu já vou pegar, entendeu? E a transferrina, que é o transportador também. Ele manda um monte de transportador de ferro para o ferro se ligar ali que a gente conseguir absorver. Combinado? Então, pensa assim, tudo que é de transporte, o nosso organismo vai aumentar para que esse ferro venha, tá bom? E aí a ferritina, ela baixa primeiro e depois que vai baixar o ferro, combinado? E essa partezinha aqui, eu copiei lá do gabarito esperado, lá da questão de 2022, se eu não me engano, ou 2021, tá? E ele perguntava quem que baixava primeiro, como é que acontecia lá. Olha só, inicialmente a ferritina sérica é diminuída. Primeiro que diminui, só um pouquinho, a bateria aqui tá acabando. É diminuída e após a concentração plasmática de ferro. Então, primeiro a ferritina, depois o ferro e depois a saturação de transferrina cai, beleza? Então, primeiro a ferritina. Eleva-se o reticulócitos, assim como a capacidade de ligação de ferro. Ou seja, o que o meu corpo tenta fazer? Tenta mandar reticulócitos, enquanto ele tem ferro, né, gente? Porque daqui a pouquinho não tem mais, não. Não dá para... A fábrica não vai ter material, tá bom? E a capacidade de ligação de transferrina aumenta, lembra? Aumenta. Tudo que for para transporte, para carregar ferro, o nosso corpo vai aumentar, tá bom? E por fim, lá no final, a hemoglobina cai, tá? Então a gente pensa assim, anemia é só quando a hemoglobina cai. Sim, para a gente dar o diagnóstico é só quando a hemoglobina cai, mas antes dela cair, acontece tudo isso, ok? Eu trouxe rapidinho para a gente discutir, porque já caiu na aberta, né? E aí temos que, pelo menos, para falar um pouquinho. Só beber uma água. Fechou. Bora lá. Então, essa é a que mais cai, gente. Essa que conversou agora é a que mais cai. Vamos relembrar. Microcítima, RDW aumentado, reticulócitos diminuídos, tá bom? Eu não tenho material. Lembra disso. Basicamente é isso, VCM diminuído, microcítica, ok? É isso, tá? Crônica agora. Eu vou ter, os dois pode aparecer, tá? Mas a que mais aparece é essa aqui, ó, normocítica e normocrômica, tá bom? O que acontece, pessoal? Aqui não é que eu tenho uma falta de material, é que eu tô num estado inflamatório crônico, tá? Ou a doença renal, por causa lá da eritropoetina que eu já expliquei para vocês. Se eu não tenho estimulação da medula óssea, ela não vai produzir, né? Que é um sistema ali de feedback. O que acontece aqui? A quantidade de ferro, ela tá ali, ela tá ok. Só que o que acontece? Quando a gente tem essa inflamação aqui, o nosso fígado aumenta esse daqui, ó, a epicidina. Gente, essa daqui, ela não deixa o ferro entrar, tá? Ela ataca a ferroportina. Eu sei que é um monte de nome parecido, mas vamos lá, o que acontece? Vamos simplificar isso aqui.
Eu tenho uma doença crônica que causa inflamação e que, por causa dessa inflamação, eu não consigo pegar o ferro que está ali e colocar para dentro da medula óssea. É isso, tá bom? Acontece alguma coisa aqui que eu não consigo pegar esse ferro e não consigo fazer hemoglobina, beleza? RDW vai estar normal, pessoal. Anota isso aí, isso aqui é importante. Lembra que lá na ferropriva ele estava aumentado? Aqui vai estar normal. Elas são de tamanhos muito parecidos, beleza? E, de novo, meus reticulócitos vai estar diminuído. Por quê? Porque eu não tenho um estímulo ali, eu não consigo pegar esse ferro e produzir, tá bom? Lá no outro faltava ferro, aqui eu tenho ferro, mas ele não consegue entrar na medula óssea para fazer o que é necessário. Fechou? Assim tá ok? Ou muito rapidão? Como é que tá aí? Ok, Carla, a doutora Maria, doutor Wellington, doutor Ernesto. Ok, bora lá. Já vamos para outra. Galera, agora que a gente está na macro, tá? Estamos na macrocítica, ela é grande, tá bom? E qual é a principal? A megaloblástica, beleza? Anemia megaloblástica. Quando que eu vou ter uma anemia megaloblástica, pessoal? Deficiência de B12 e ácido fólico, ou um ou outro, tá bom? Pode ser só um dos dois também, fechou? Anota. Neutrófilos multissegmentados, tá bom? Pode ser que isso apareça lá na sua prova e é a cara da anemia megaloblástica. O meu VCM vai estar aumentado lá acima de 100, né? E pode aparecer esse daqui, neutrófilo multissegmentado, tá bom? Hemácia grandona, beleza? RDW aumentado. Uai, aumentado também? Lógico, eu tenho uma grande, uma muito grande, entendeu? Ele é diferença de tamanho. RDW significa diferença de tamanho. Eu tenho múltiplos tamanhos ali. Combinado? Reticulócitos vai estar diminuído. Por quê? Porque eu preciso da B12 para fazer hemácia, tá bom? Ela faz parte ali de toda a cadeia para sair uma hemoglobina, beleza? Então, se eu não tenho uma falta, uma deficiência de B12 ou ácido fólico, eu não tenho os reticulócitos, o reticulócito não vai para a corrente sanguínea. Lembra, o que é reticulócitos? É as hemácias novinhas, é o grito de socorro da medula óssea. Ele manda a célula jovem, ele manda a célula sem estar pronta. Mas aqui, no caso, eu não tenho material, galera. Lembra? Eu não tenho material, sem material não consigo mandar nem essas células jovens aqui para socorrer o ser humano ali, não. Fechou? Gente, importante, eu trouxe aqui os locais de absorção, porque se a questão trazer para você uma pessoa que tem uma doença no ilho terminal, que é onde a B12 ali, ela é absorvida. Se tiver alguma coisa ali, pode ser que eu não consiga absorver essa B12 e eu vou ter uma anemia megaloblástica, beleza? Outra coisa, o que mais gosta de cair é quando o paciente tem alguma coisa no estômago. Por quê? Porque a B12, para ela ser absorvida, eu preciso disso aqui, ó, de uma proteína, que se chama fator intrínseco. O nosso estômago produz essa proteína, que ela se liga na B12 e vai lá, passa todo o nosso intestino e chega lá no ilho terminal e é absorvida. Se eu tenho alguma coisa que prejudica o meu estômago, eu diminuo a absorção de B12 e vou ter uma anemia megaloblástica. Combinado? Eu coloquei aqui, ó, lembrar, anemia perniciosa. Que desgrama é anemia perniciosa? É uma anemia autoimune, tá bom? Que ela vai lá e ataca as nossas células que produzem esse fator intrínseco, tá? Por exemplo, poderia vir uma gastrite crônica, sei lá, qualquer coisa ali referente ao estômago. E também cirurgia bariátrica, muito comum, tá, gente? Para o pessoal, quando faz cirurgia bariátrica, tem que repor B12, tá? E como que vai repor? Vai dar via oral? Não vai, né, gente? Intramuscular, endovenoso, tá bom? Porque a absorção ali tá prejudicada, ok? Então, aqui é importante saber disso para a gente lembrar das questões, tá? Megaloblástica, grandona, anemia macrocítica, neutrófilos multissegmentados, muito característico, RDW aumentado, porque eu vou ter diferença de tamanho. E reticulócito vai estar diminuído. Por quê? Porque a fábrica não tem material. Beleza? Ok? Fechou, bora. Aqui. Olha aí, ó. PS, importante. Deficiência de B12 causa sintomas neurológicos.
Gente, vamos lá. O que eu falei? Pode ser uma deficiência de ácido fólico, eu trouxe os outros nomes aqui também, porque às vezes aparece na prova, tá? Folato, B9, ácido fólico, significa a mesma coisa, tá bom? A deficiência de ácido fólico, ela pode causar a mesma anemia megaloblástica, só que ela não vai trazer sintoma neurológico, tá? Perca de sensibilidade, ou às vezes até uma dormência, né? Ou até coisa neurológico mesmo, tá bom? Deficiência de B12, sim. Então, às vezes é o X da questão. Vai estar lá e aí, ó, você vai lá marcar a deficiência de B12, anemia megaloblástica. Fechou? Bora lá. Anemia hemolítica. Gente, o que aconteceu aqui? Hemólise, tá? A hemácia foi lisada, ela morreu, tá bom? Por que isso aconteceu? Aconteceu alguma coisa que essa hemácia tem alguma coisa ali errada nela, o nosso organismo detectou isso, né? E foi lá e matou ela, tá bom? Então, anemia hemolítica quer dizer isso, quer dizer que alguma coisa aconteceu e o nosso organismo foi lá e aquela coisa hemácia e ela morreu. O que vai vir de laboratório para nós, tá? LDH aumentado, que isso aqui é como se fosse a degradação ali, né? Que tem dentro das hemácias, tá? Ele vai estar aumentado. Isso aqui pode vir fora de ordem também, se não me engano, é DHL, que pode vir também, tá bom? Reticulócitos aumentados, beleza. Essa hemácia, ela é feia, ela tem alguma coisa ali que tá errado, mas a minha medula funciona. Ela vê que eu tenho anemia, porque assim, eu tô matando tanta hemácia, ela vê assim que eu tô com anemia e ela vai lá e manda mais. Agora, se ela é feia ou se não é, a medula não vê isso, né? O rim lá detecta que eu tô que eu tenho hipóxia, manda eritropoetina, a eritropoetina vai lá na medula óssea, estimula ela e, ó, ela manda hemácia para lá. Fechou? E aí, bilirrubina indireta elevada. Quem estava na aula de vias biliares e vesícula biliar sabe disso aqui, ó. Indireta. Ela não passou pelo fígado ainda. A bilirrubina direta passa pelo fígado e vai direto para o intestino, lembra? Então, quando eu tenho a bilirrubina indireta elevada, quer dizer que ela é degradação de hemácia, tá bom? Que vem lá da hemoglobina, quando ela é degradada, bababá. Fechou? E pode estar presente esplenomegalia. Por quê? Porque as hemácias, muitas delas morrem ali no baço, tá bom? Então, pode vir na questão. Fechou? Bora lá, vamos para os tipos de anemia hemolítica. A anemia hemolítica seria um grande grupo, tá? E essa hemácia morre por alguma causa. E aí, essas causas que vão vir os tipozinhos, tá bom? Sei que é meio chatinho, mas bora lá. Nós temos um tipo, anemia hemolítica autoimune. Autoimune. Eu mesmo estou fazendo um anticorpo que colou lá nessa hemácia e seria um marcador. Ó, mata essa bicha aqui, mata essa hemácia aqui. Beleza? Deixa eu só fechar esse WhatsApp, porque eu não sei se aparece para vocês a notificação, mas para mim fica aparecendo e fica me atrapalhando. Bora lá. Anemia hemolítica autoimune. Eu mesmo fiz um anticorpo que se cola lá na hemácia e ela vai morrer por causa disso, tá? E qual que vai vir o exame para nós? Combis direto positivo, tá bom? Então, vai estar lá na questão. Combis direto positivo. Pessoal, não veio questão ainda de anemia hemolítica autoimune, se eu não me engano, se eu não estiver enganada. Eu dei uma olhada em todas hoje e agora na minha cabeça não vem. Mas ela estava nas alternativas, beleza? Então, ou seja, já passou ali pela cabeça do pessoal, tá? Então, vai ser o quê? Eu vou ter uma anemia hemolítica, ela tá matando, né? Tá matando hemácia porque ela tá feia. Eu tenho suporte, eu tenho material, né? A minha medula é funcionante, então meus reticulócitos vão estar aumentados, tá? E nesse caso aqui, o COMP direto é positivo, ou seja, por causa desse anticorpo que ela tá morrendo. Ou ela tem algum defeito, ou ela é uma hemácia feia, tá? Ela tem alguma coisa ali que o pessoal olha ali, não, isso aqui não tá certo, não, você não vai sobreviver, vamos matar você. Fechou? O problema pode ser na membrana, pode ser alguma enzima ou na hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia, tá bom? Se for uma hemoglobina estranha, às vezes ela vai lá e vai morrer também. Fechou? Gente, isso aqui é um mundo à parte. Eu trouxe só o que já apareceu lá nas alternativas e o que apareceu de questão, tá bom? Se fosse para discutir isso aqui, filho, você podia botar umas 2 horas aí da sua manhã para a gente conversar, tá bom? No mínimo, beleza?
Então, eu trouxe só o basicão. Combinado para vocês? Fechou? Vamos lá, se tem gente aqui. Ernesto, doutor Igor, fechou. Tá bom, pessoal? Não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais coisa, mas é isso. Mas vamos repassar para ver o que cai e a gente gabaritar essas questões aí. Bora. Trouxe aqui. Essa aqui apareceu já em alternativas, tá, pessoal? Esferocitose hereditária. Gente, é uma esferinha, tá? Lembra que a hemoglobina, lá quando a gente foi estudar lá, a hemácia, ela era bicôncava. Essa daqui não é. Ela é redondinha, ó. Ela não tem esse branquinho aqui no meio. Show? E aí, quando ela vai passar ali pelos os capilares, né, mais apertadinhos, ela pode morrer ali ou também lá no baço, tá bom? Ela é um tipo de anemia hipercrômica. Lembra do HCM, o HCM, que é da hemoglobina? Ela é um tipo hipercrômica, tá bom? Trouxe aqui o nome do exame para fazer o diagnóstico e no esfregaço sanguíneo a gente vai ter essa imagem aqui, beleza? É um tipo de anemia hemolítica, tá? Eu não tenho problema de produção da minha medula, a minha medula produz, ela produz errado, mas ela produz. Eu tenho material, tá bom? Eu tenho material e ela vai ter essa característica aqui, beleza? Então, eu vou ter reticulócitos aumentados. Eu posso ter reticulócitos aumentados. Se eu tenho anemia, minha medula vai fazer o quê? Vai produzir, tá bom? Então, a gente tem que ver o que vai vir ali na questão e, tipo, cortando. Não, isso aqui não é por causa disso, isso aqui não é por causa disso. Na hora que a gente vai fazer as questões, a gente vai discutindo, eu acho que vai ficar mais fácil. Bora, próximo, pessoal. Essa aqui já apareceu questão já. Então, eu trouxe. Deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenado. Meu Deus. G6PD, deficiência de G6PD, beleza? Aqui o problema não tá na membrana. O problema é numa enzima que fica dentro da hemácia. Tá bom? Costuma aparecer sempre assim. Depois de alguma infecção, de um estresse, né, que teve ali no corpo, ou de algum medicamento, tá? Principalmente aqui a primaquina, né, tratamento também da malária, tá? É importante a gente dosar a G6PD para ver se tem deficiência. Senão a gente pode estar causando uma anemia aí, tá bom? Então, é isso. É uma anemia, é uma enzima que não tem ali, tá? A maioria é assintomático e depois que acontece um fator precipitante, acontece essa anemia por causa dessa deficiência. É um tipo de anemia hemolítica, combinado? Ela vai sofrer hemólise. Todos aqueles exames que a gente comentou lá, a bilirrubina indireta vai estar aumentada, a DHL lá vai estar aumentada, beleza? Por quê? Porque é sinal que tem hemácia sendo degradada ali, combinado? Então, eu trouxe uma das anemias hemolíticas, beleza? Bora para a próxima. Talassemia. Talassemia já é um problema da hemoglobina, tá? A gente falou sobre a membrana, falou sobre um tipo de enzima que já caiu no Revalida, e agora a gente está falando sobre a talassemia. Talassemia é lá na hemoglobina, o BO, tá bom? Na hemoglobina, a gente tem as cadeias, né? Alfa e beta. Tá, vamos lá. E pode dar problema nessas cadeias, tá bom? Eu não vou ser muito específica aqui, não. É uma doença genética, né? Pode ter algum histórico familiar, tá bom? E ela é uma microcítica. Então, vamos lá. Acontece muito de vir o quadro clínico ali de anemia e tá lá a primeira opção, a ferropriva, e depois embaixo a talassemia, tá bom? Porque as duas são microcíticas, né? Lembra? Só que aqui, olha aqui o fio da meada. Reticulócitos aumentados. Por quê? Porque aqui eu tenho material. Lá na ferropriva eu não tenho material. Então, eu não consigo fazer reticulócito. Fechou? E RDW normal. Eu tenho problema na hemoglobina. Elas são de tamanhozinhos normais, tá bom? Tamanhozinho tudo igualzinho. Já lá na ferropriva eu tenho uma pequena, uma grande, uma muito pequena, fechou? E é isso, tá bom? Olha, são dois tipos, tá? Tem a alfa-talassemia, a beta-talassemia. Eu acho que isso aqui já é muito específico, não compete a nós aqui hoje que tá conversando. Se você tiver um tempinho, passa o olho, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês que a mais comum no Brasil e no mundo é a beta-talassemia, ou seja, um problema lá na cadeia beta, tá bom? E ela tem dois tipos, a menor e a maior.
A menor vai ser como se fosse um traço, tá? Ele tem ali ele é heterozigoto, no caso, uma coisa genética ali que tem só um pedaço, ele leva esse gene para frente. E aqui a maior, ele já é homozigoto e já tem a talassemia, tá bom? O exame, pessoal, é eletroforese de hemoglobina. Quando é que a gente faz esse exame? Lá no teste do pezinho, tá bom? Vai ser diagnosticado, tá? É a talassemia, beleza? Junto com a outra que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá bom? Então, até aqui tudo bem, pessoal? Eu sei que é muita informação, mas eu quis trazer o basicão mesmo. Tá, qualquer coisa, vão reagindo aí. Fechou. Anemia falciforme. Outra doença que é mais de 1 hora de aula, se a gente for conversar só dela. Eu trouxe aqui só o basicão, beleza? É um defeito também da hemoglobina, tá? A hemoglobina, a proteína, que tem lá tantas cadeias alfa e beta, tá? E essa daqui é mais específica ainda, que ela é lá não sei o quê, do 11. Gente, muito específico, não cabe a nós, tá bom? Anemia falciforme. Vai ter a tal da hemoglobina S, fechou? Então, qual é a normal que nós temos? A gente tem a hemoglobina A1, a A2 e temos também a hemoglobina F, tá bom? Essa daqui é a S, ela é toda ao revés, né? Então, beleza. Eu tenho SS, quer dizer que eu tenho os dois genes, tá? Eu herdei do meu pai e da minha mãe, beleza? Eu tenho a anemia falciforme, que eu tenho SS, tá? E aqui, heterozigose, hétero de diferente, tá bom? Eu tenho uma cadeia que ela é ok, a cadeia alfa, porque a gente tem essa cadeia, ok, também chamada de A, tá bom? E eu tenho um traço falciforme, ou traço falcêmico também, tá bom? Na maioria das vezes, assintomático, ou tem uma anemia leve, esse camarada aqui, tá? O traço falcêmico. A anemia falciforme seria quando eu tenho o SS. As duas cadeias da hemoglobina, era para eu ter uma alfa e uma beta, não era? Agora aqui não, eu quero ter aqui S e S, tá? Basicamente é isso. Se a gente for fazer uma esfregada sanguínea, a gente vai ter a foice, né? Que é bem característico. E o exame é o mesmo lá da talassemia. A eletroforese de hemoglobina, lá presente lá no teste do pezinho. Fechou? Porém, eu trouxe esse nome aqui meio diferentão, porque já foi uma resposta certa no Revalida também. Porque a cromatografia líquida de alto padrão é o padrão ouro para anemia falciforme. É o que a gente usa no dia a dia para dar diagnóstico? Não. É o que mais aparece em questão? Não. Mas já veio isso aqui como resposta correta. Tá, pessoal? Então, eu trouxe para vocês. Anemia falciforme. Pessoal, anemia falciforme, como eu disse, é um mundo também, né, à parte. Existem as crises, né, de dores, né, que são vaso-oclusivas ali. Eu trouxe os nomes aqui. A torácica aguda, se eu não me engano, já teve estação dela. Mas é isso. A gente vai ter dores. Vamos falar assim, o quadro clínico costuma ser o seguinte. Paciente jovem, que sempre tem essas dores, tá? E tem histórico de anemia ali que não melhora, tá? Pode ser assim que venha na questão para nós. Síndrome torácica aguda, que vai ter ali uma febre bem alta, sintomas respiratórios. Essa dactiline falcêmica é no dedo, tá? O dedo fica demasiado. E crise álgica é o que mais aparece também nas provas, que são dores, né? Gente, muito doloroso, o paciente sofre bastante, tá? E as anêmicas, seria síndrome do sequestro anêmico e crise aplásica. A crise aplásica está bem relacionada ali com o parvovírus B19. Fechou? Lá das exantemáticas. Eritema infeccioso, né? Fechou. Tratamento. Profilaxia de infecções, hidroxiureia e até transplante e medula. Então, esse aqui vai ser o tratamento. Esse bichão aqui, ó, a hidroxiureia, o que ela vai fazer? Ela vai mudar o tipo de hemoglobina que a gente tem. Ele vai induzir que a gente tenha a hemoglobina F, que é a fetal, tá bom? Para que a gente não tenha essa SS aí, beleza? E é isso, as agudas, o que a gente vai fazer? É bem específico o tratamento, analgesia, hidratação, oferta de oxigênio, hemotransfusão, nos casos graves ou moderados, vai ser um tratamento ali de suporte, vamos ver se vai precisar de hemotransfusão. Outra coisa que super importante, paciente falcêmico tem que estar com as vacinas em dias, tá? Acho que é importante também a gente saber disso. Eles tomam penicilina oral lá, não sei se é
de quanto em quanto tempo que eles tomam, não sei. Mas eles fazem uma profilaxia para infecção, para evitar a síndrome torácica aguda, tá bom? Então, é bem importante ele estar com o caderno de vacina atualizado. Tudo certo? Todos estão comigo ainda? A aula hoje vai ser comprida, hein, pessoal? Tô vendo já. Mas vamos lá. Pessoal, eu trouxe esse aqui, foi uma questão da minha prova sobre isso. Eu acho bem nada a ver, né, com o que eles cobram, mas eles queriam que a gente soubesse isso aqui. Eu vou explicar rapidinho. Gente, lembra que eu falei que para a gente ter a doença falcêmica, a gente tem que ser homozigoto, a gente tem que ter os dois, né? Que seria o AA aqui, ó, tá? O pai aqui, ó, o pai e a mãe, eles são héteros, eles são diferentes, tá vendo? Então, olha só, é lá da biologia, gente. Ó, azão com azão, que seria esse, ó. E aí, agora, esse a gente faz com o de cima, que seria esse. Aí, agora, a gente pega esse aqui e faz com o de baixo, que seria esse aqui. E esse daqui, a gente faz com o que vai vir normal, entendeu? Aí, é ao contrário, né? Esse aqui é sempre. O azão... Mas é isso, gente. Deu para entender, né? É aquele... E ele perguntava qual que era a porcentagem de chance do filho. Só que daí, lá na questão, esse daqui era AA. Ou seja, ele tinha a falciforme, ele era SS, desculpa. Ele era SS, ele tinha os dois azul, entendeu? E a mãe era hétero, zigoto. E aí perguntava qual que era a porcentagem. Aí você tinha que desenhar isso aqui, fazer um com um ou com o outro. Beleza? Vocês querem que eu explique isso?